No decorrer dos séculos XII e XIII, na Europa medieval, erigiram diversos escritos e textos retratando, com singelas alterações entre cada um, uma mesma lenda comum, a qual envolvia narrativas de simbolismos e de força tão significativos que amalgamou para sempre a percepção de diversos temas e motivos tradicionais como nunca antes. Famosas histórias essas, que envolveram reis e imperadores, ilhas místicas e inacessíveis, testes de espírito e de honra, além de batalhas e guerras seladoras de destinos por séculos a fio. Essas literaturas ficaram conhecidas como as Lendas do Santo Graal, cujos valores são inestimáveis para a compreensão de relevante parte do substrato da tradição. Nesse vídeo e nos próximos, será necessária a familiaridade com os termos já trabalhados nos vídeos anteriores de Caim e Abel e do Decurso das Eras, os quais estarão na descrição desse vídeo. Esses escritos referentes ao Santo Graal, surgidos principalmente nas terras do antigo reino de Carlos Magno, ou seja, na França e na Alemanha, retratavam lendas advindas principalmente do tronco celta, porém as quais têm origens e raízes imemoriais, razão pela qual Júlio Evola, em seu livro Mistério do Graal, formularia sua tese de que todos os temas e lendas do Graal adviram de um centro primordial, localizado no Polo, no extremo norte, na ilha onde Saturno ainda reina na sempiterna Idade de Ouro, ou seja, na Hiperbórea. Em termos cristãos, segundo o que é dito no capítulo 5 do livro O Rei do Mundo, de René Guénon, a origem do Graal confundir-se-ia com o paraíso terrestre, ou o jardim do Éden, o centro do mundo, com Adão perdendo o acesso ao Graal após a queda do homem, sendo esse recuperado apenas por seu filho Sete, que o trouxe para fora juntamente com as 3 sementes. Segundo Évola, essa roupagem cristã assumida pelo ciclo do Graal seria fruto de um sequestro narrativo, segundo o qual o cristianismo, que buscava se afirmar em meio à conversão da Europa, teria sequestrado as lendas do Graal e as atribuído aspectos e simbologias cristãs, as quais, segundo ele, não seriam cabíveis ou existentes em sua origem hiperbórea. Entretanto, na sua mesma obra, Évola afirma na 8ª nota do capítulo 9 que o mito do Graal é supratradicional, apesar de esquecer-se de que tudo que é supratradicional deva se manifestar por meio de uma tradição, o que ocorreu, no caso do Santo Graal, com as tradições cristã e celta, que não raro apresentam ligações entre as duas e que perpetuaram a transmissão das histórias para além das épocas primeiras. Dessa forma, uma vez que de fato a narrativa do Graal é pré-cristã, não há problema algum que ela se manifeste em um período posterior em tal consequente forma, pois apesar de o significado cristão às vezes dar à narrativa aspectos confusos, também dá significados para elos dela que já se perderam. Como dito anteriormente, a narrativa do Graal seria advinda de um centro situado ou no Polo Norte ou de um centro derivado deste, situado no Noroeste Atlântico, o qual teria desaparecido ou se tornado inacessível após uma grande era glacial ou um dilúvio. Em sua forma cristã, assim diz Guénon no Rei do Mundo, abre aspas, disse também que o Graal tinha sido confiado a Adão no paraíso terrestre, mas que este o perdeu por não o ter podido levar consigo quando da sua expulsão do Éden. Assim, o homem, separado do seu centro de origem, viu-se preso num domínio temporal, de onde não podia mais reencontrar esse lugar único, onde todas as coisas são contempladas do ponto de vista da eternidade. Em outras palavras, a posse do sentido da eternidade corresponde àquilo a que todas as tradições chamam de estado primordial, cuja restauração constitui a primeira etapa da verdadeira iniciação, sendo o requisito preliminar para a conquista efetiva dos estados supra-humanos. Além disso, o paraíso terrestre representa o centro do mundo. Fecha aspas. Obviamente, esse centro inacessível seria a chamada Ilha Branca, ou a Terra dos Mortos, ou Ilha dos Heróis, ou, como mais popularmente conhecida em razão de seu papel na lenda arturiana, a Ilha de Avalon. Segundo a lenda celta, essa ilha estaria situada ao oeste da Irlanda, no Oceano Atlântico, e era de lá de onde viria tanto o Graal como uma raça de deidades solares que instituíram a primeira tradição após o Caos Camph contra os gigantes e titãs fomorianos, e de lá também teriam trazido 4 artefatos, a pedra, a espada, a lança e o cálice, os quais serão importantes símbolos a serem analisados em outro momento. Essa ilha estaria para além do oceano, e lá habitariam mulheres com capacidades curativas sobre-humanas, que impediriam aqueles que lá adentram de que seus corpos conheçam a corrupção e a morte.
Em sua etimologia, Avalon pode ter dois significados: a ilha de Apolo, deus do sol, ou a ilha das maçãs, entendidas essas como frutos dourados, que dotam os que os consomem da imortalidade, como os que Hércules adquiriu no jardim das Hespérides. Há também embutido em Avalon o simbolismo polar na forma do Monte Salvati, ou o Monte da Salvação, que é a representação de um pico além do oceano, inacessível aos mortais, equivalente também ao paraíso terrestre. A importância da ilha de Avalon, a qual há de ressoar também no reino do Santo Graal, é que ela é tanto o centro de onde emana a tradição, quanto também sua clausura, uma vez adentrados a dissolução e a decadência. O mais importante, todavia, para a compreensão de toda essa literatura é o entendimento quanto à figura do próprio Santo Graal. O Graal é comumente apresentado em sua roupagem cristã, a qual seria o cálice em que Jesus Cristo teria realizado a transubstanciação de seu sangue na última ceia, com a instituição da Eucaristia. Este cálice, dado a Adão no Éden, recuperado por Sete, teria sido dado, segundo Robert de Boron, por Pôncio Pilatos após capturá-lo de um dos 12 apóstolos, a José de Arimateia, membro do Sinédrio, o qual teria o usado para guardar o sangue e a água expelidos de Jesus Cristo após esse ter seu lado ferido pela lança de Longino. A relação entre a lança e o cálice são, na tradição celta, de forte associação, uma vez que a lança representa o axis mundi, de onde pinga o princípio vital simbolizado no sangue, sendo esse também o orvalho da árvore da vida, que tem como receptáculo o cálice cujo líquido jamais se esgota, e nutre absolutamente os que o bebem. A ligação entre as tradições celta e cristã estaria no fato de que José de Arimateia, acompanhado do sacerdote Nicodemos, representando esses dois respectivamente a casta guerreira e sacerdotal no âmbito do cristianismo, teriam ido até as Ilhas Britânicas e lá levado o Santo Graal à corte do rei celta Uther Pendragon, o pai do rei Arthur. Uma outra faceta com a qual o Santo Graal se manifesta, que também atinge à esfera cristã, é a da pedra ou da esmeralda luciferiana, segundo a qual o Graal seria uma pedra advinda dos céus. Segundo Wolfram von Eschenbach, essa pedra foi guardada pelos anjos caídos, que permaneceram neutros quanto à revolta de Satanás. Já segundo os Minnesänger, ela seria uma esmeralda saída da coroa do anjo Lúcifer, quando esse foi ferido pelo arcanjo São Miguel, quando se revoltou contra Deus, e foi precipitado aos infernos como um relâmpago. A esmeralda, então, caída do céu para a terra, teria sido apanhada por Titurel, o fundador da dinastia do Graal, e depois encontrada por Percival. Assim, o Graal também pode manifestar-se, além de sob a forma de um cálice ou vaso, de uma pedra ou joia, ou mesmo de um cálice feito a partir de uma pedra, como um artefato imaterial, de natureza enigmática e indefinida, sobre o qual é dito que não é feito de madeira, metal, pedra, chifre ou osso. Para além de sua representação, o Graal ostenta 5 virtudes: a virtude da luminosidade ou iluminação, a virtude da nutrição ou da essência vital, a virtude da cura, que permite curar feridas mortais e prolongar a vida, a virtude da garantia da vitória e da dominação ante os inimigos, e a virtude dual da vivificação e da mortificação, representada pelo fogo ao mesmo tempo purificador e destruidor. A ideia, portanto, desse objeto que representa tanto o poder quanto a ligação com o centro primordial, foi suficiente para gravitar reinos, dinastias, povos e cavaleiros em seu entorno. Em meio disso, emerge a figura da monarquia do famigerado rei Arthur. O nome de Arthur, que etimologicamente significa o homem-urso, já denota um simbolismo astrológico e polar, com a associação desse personagem mítico com a constelação da Ursa Maior, a qual estaria no sentido zodiacal do noroeste, mais uma vez no sentido da ilha de Avalon. Para além desse sentido hiperbóreo, o rei Arthur carrega também o sentido da realeza sacra, uma vez que ele passa a representar o símbolo maior de um soberano heróico e virtuoso, podendo mesmo o mago Merlin ser uma representação do aspecto sacerdotal de sua figura. O reino de Arthur, malgrado situar-se nas Ilhas Britânicas celtas, a defenderem-se dos invasores anglo-saxões, possui essa associação com tal geografia de forma meramente acidental, haja vista que o seu reinado é, na verdade, supranacional, representativo da melhor figura do que seria a cavalaria, com Arthur presidindo sob essa misteriosa ordem cavalheiresca. A imagem desse monarca mítico é indissociável de sua também lendária espada, Excalibur,
a qual ele obtém a partir do conselho e da liderança do mago Merlin, ao retirá-la ou de uma pedra ou puxá-la a partir de um braço que paira acima das águas. A espada Excalibur foi forjada em Avalon, tendo, portanto, uma ligação com o Centro Supremo. Nas palavras de Evola, abre aspas, o fato de ela se manter acima da água simboliza uma força desprendida das condições da vida material, passional e contingente, às quais o simbolismo da água sempre se referiu fundamentalmente. Tal vida deve ser superada, não só por aqueles que anseiam receber o mandato régio do centro e tornar-se líderes dos homens no sentido mais elevado, mas também por todo cavaleiro que queira ser digno de pertencer aos seguidores de Arthur e, finalmente, reencontrar o Graal. Fecha aspas. Mais uma vez, em virtude do conselho de Merlin, e caracterizando o rei Arthur, o suprassumo da ideia de cavalaria, este institui a Távola Redonda, sua ordem cavalheiresca, sendo ele seu líder supremo. Possuindo a távola uma expressão astrológica e cosmológica, esta é instituída a imagem do universo terrestre e celeste, Destarte tendo 12 membros, os quais encontram paralelos com os 12 pares de Carlos Magno, os 12 signos e constelações, os 12 tronos de Midgard e, é claro, os 12 apóstolos. Essa ordem cavaleirosa, destinada à preservação da ordem e no emprego dos cavaleiros à demanda do Santo Graal, aparece tanto sob aspectos seculares, os quais almejam a mera busca da glória, quanto também sob uma perspectiva de uma cavalaria sacra ou celeste, com os personagens Gawain e Percival, respectivamente refletindo esses dois estados da cavalaria. Para além dos 12 assentos da Távola Redonda, haveria um 13º, o qual relacionar-se-ia tanto com a figura da ursa quanto com a do dragão, já representadas na realeza arturiana, respectivamente pelo seu nome e pela sua filiação a Uther Pendragon, a cabeça do dragão, mas que passaria a ser correspondente a Percival, o qual se tornaria o 13º cavaleiro, sendo ele da estirpe do dragão e o rei do reino do Santo Graal. O paralelismo de Percival com o rei Arthur é análogo ao seu com o de Gawain, com o rei Arthur sendo um rei horizontal, secular, enquanto Percival adentraria uma perspectiva vertical, polar, sendo o rei de Monte Salvat e da cavalaria espiritual. Tendo por base esse paradigma, segundo o manuscrito de Heidelberg, Percival e seu reino seriam os Cavaleiros Brancos, enquanto Arthur e a Távola Redonda seriam os Cavaleiros Negros. Por fim, após a decadência e o ferimento do monarca Pendragon, Percival seria aquele que manifestaria o princípio olímpico ao dominar o substrato titânico interno ao herói, sendo o único cavaleiro a conquistar o Santo Graal apenas pela força, performando uma legítima restauração do reino em direção ao porvir.